Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Carlos, da disciplina de Rede de Computadores 1. Na aula de hoje, então, eu vou falar com vocês sobre o protocolo ICMP. O objetivo dessa aula, então, é explicar como o protocolo ICMP é usado para testar a conectividade de rede. Vamos trabalhar também com as ferramentas Ping e Traceroute, ou Tracert, né, se tivermos no Windows, né? São utilitários que são utilizados para testar a conectividade da rede, são muito úteis. Vamos começar então, primeiramente, falando sobre as mensagens do protocolo ICMP. O ICMP vem do inglês Internet Control Message Protocol, né? Protocolo de controle de mensagem da internet. Ele tem por objetivo fornecer então um feedback sobre problemas relacionados ao processamento desses pacotes da IP, né, sob determinadas condições. Esse protocolo na versão 4, que é o protocolo associado ao IP versão 4, né, e ele também tem a versão 6, né, o ICMP também tem a versão 6 que está associado ao protocolo IP versão 6. Basicamente, as mensagens comuns desse protocolo, tanto na versão 4 quanto na versão 6, incluem informações sobre a acessibilidade do host, se o destino, né, ele está disponível, se ele está inalcançável, né, se tem algum problema com o equipamento de destino que nós queremos fazer a comunicação. Ele também fornece o tempo excedido, né? Depois ele fica tentando por um tempo e se ele não consegue, ele dá tempo excedido. Uma observação importante é que as mensagens do protocolo ICMP versão 4 não são necessárias, né? Então, acontece bastante de administradores de redes bloquearem a utilização desse protocolo na rede. Então, pode acontecer por motivos de segurança, você tentar realizar o ping a uma determinada máquina e esse ping não funcionar, justamente porque o administrador de rede acaba bloqueando esse tipo de uso, né? O uso desse protocolo e da ferramenta ping, né? Que utiliza o CMP ali para poder funcionar. Bom, então vamos falar sobre as mensagens então do protocolo ICMP. Vamos começar falando sobre a acessibilidade do host, né? O ICMP ele tem o eixo message, né, que pode ser usado para testar a capacidade de acesso do host em uma rede IP. Um exemplo disso, né, o host local envia uma solicitação, né, de, de eixo ICMP, né, para um host. Se esse host ele estiver disponível, então ele vai enviar uma resposta de eixo reply. Então, basicamente, é assim que funciona essa mensagem. Vocês podem estar se perguntando, mas professor, como que eu faço esse envio dessa mensagem, como eu tenho esse recebimento? Vocês fazem utilizando a ferramenta Ping, né? O Ping, ele por baixo, né, como por assim dizer, ele está utilizando o protocolo ICMP. Consequentemente, ele está utilizando essas mensagens, né, o eixo request e o eixo reply, para poder saber se aquele equipamento lá que está sendo, entre aspas, pingado, se ele está disponível, se ele não está disponível, né, qual é o tipo de feedback que ele vai dar. Um outro tipo de mensagem que o ICMP produz é o de destino ou serviço inacessível, né, é uma mensagem. Esse tipo de mensagem, né, de CMP inacessível pode ser usada para notificar a origem de que um computador ou equipamento, né, um host de destino, ele está inacessível. Né? Essa mensagem ICMP então inclui um código indicando por que o pacote não pôde ser entregue. Então, eu coloquei aqui uma comparação para vocês, né? À esquerda a gente tem alguns códigos de destino inacessível no ICMP na versão 4, né? Que vocês já sabem que é utilizado no IP versão 4.
Então, quando a gente tem o código 0 é rede inalcançável, código 1 host inalcançável, código 2 protocolo inalcançável e código 3 porta inalcançável. Já na versão 6 do ICMP, a gente tem também 4 códigos, né? Código 0 é nenhuma rota para o destino. Código 1, a comunicação com um destino é administrativamente proibida, né? Por exemplo, se tem algum firewall que está bloqueando, né? Que não está permitindo aquele host de ser acessível, né? De ser verificado, né? A sua disponibilidade. O código 2, além do escopo do endereço de origem. Código 3, endereço inacessível. Código 4, porta inalcançável. Uma observação, né, que o ICMP na versão 6 possui códigos semelhantes, mas um pouco diferentes em relação a esse tipo de mensagem de destino inacessível em relação ao ICMP versão 4. Outra mensagem, né, a mensagem de tempo excedido, essa mensagem ela acontece quando o campo de tempo de vida, o TTL, né, o Time to Live, em um pacote é reduzido para 0, né? Então, uma mensagem de tempo excedido no ICMP versão 4 é enviada para o host de origem, né? Ou seja, aquele host que tá fazendo o ping para a máquina de destino. Já no ICMP versão 6, né, ele também envia uma mensagem de tempo excedido. Só que ao invés do campo Time to Live, né, o TTL, né, que como no IP versão 4, o ICMP na versão 6 ele usa um campo de limite de salto, que é do IPv6, né, para determinar se um pacote expirou ou não. Então perceba essa nuance, essa diferença, né, quando nós estamos utilizando o IP na versão 4, ele se utiliza do Time to Live, né, que é o TTL, para verificar se o tempo foi excedido ou não. E já no IP versão 6, né, e o seu ICMP versão 6, ele utiliza um campo de limite de saltos, tá? Para verificar se um determinado pacote ele expirou ou não, tá? Uma observação importante, né, as mensagens de tempo excedido são usadas pela ferramenta Traceroute, tá? Quando a gente vai falar mais adiante sobre o Traceroute, né, para Linux ou no caso de equipamento Cisco, né, e no caso de sistemas operacionais Windows é o Tracert, tá? Que são comandos ali para a gente poder verificar rotas, né? Então, esse tipo de mensagem do ICMP ele é utilizado pelo Traceroute, ok? Mensagens ainda, né, só que agora especificamente do ICMP na versão 6, esse ICMP versão 6 tem novos recursos e funcionalidades que foram melhoradas em relação à versão 4 desse mesmo protocolo. E dentre essas funcionalidades a gente pode citar a inclusão de 4 novos protocolos, né, como parte do Neighbor Discovery Protocol, o ND ou NDP. A gente já viu em aulas anteriores, né, que esse protocolo, o ND ou NDP, né, vocês vão encontrar na literatura esses dois termos, né, que esse protocolo no IP versão 6 ele é responsável por fazer aquela consulta, aquele rastreamento dos endereços MAC, né, dos hosts, né. Então, assim como no IP versão 4 a gente tem o protocolo ARP que faz isso, né, na versão 6 do IP a gente tem o protocolo ND que é responsável por fazer isso. Então, as mensagens entre um roteador IP versão 6 e um dispositivo IP versão 6, incluindo a locação de endereços dinâmicos, são a mensagem de solicitação do roteador, que a gente vai, a partir de agora, chamar de RS. Então, RS é mensagem de solicitação do roteador, e mensagem de anúncio de roteador, que agora, a partir de agora a gente chama de RA, tá? E já as mensagens entre dispositivos IP versão 6, incluindo detecção de endereço duplicado e resolução de endereço, são a mensagem de solicitação de vizinhos, que a gente vai chamar a partir de agora de NS, e a mensagem de anúncio de vizinhos, que a partir de agora a gente chama de NA, tá?
Então, uma observação importante, né, o ICMP versão 6, né, a ND, também inclui a mensagem de redirecionamento que possui uma função semelhante à mensagem de redirecionamento usado pelo ICMP na versão 4. Tá? Bom, então aqui vamos prosseguir, né, com essas mensagens no ICMP versão 6. Então, as mensagens de RA são enviadas por roteadores habilitados para IP versão 6 a cada 200 segundos para fornecer informações de endereçamento para os hosts habilitados para o IPv6. Já a mensagem RA pode incluir informações de endereçamento para o host, como prefixo, complemento de prefixo, endereço DNS e o nome de domínio. Um host que usa configuração automática de endereço sem estado, que a gente usa a sigla em inglês, o SLAAC, definirá seu gateway padrão para o endereço local, né, do link do roteador que enviou o RA. Tá? Então é assim que funciona então, o fluxo de mensagens, né, no ICMP versão 6. Um roteador habilitado para IPv6 também vai enviar uma mensagem RA em resposta a uma mensagem RS. Então, nessa figura aqui que eu coloquei aqui no lado para vocês, do lado direito aqui, né, o PC1 ele envia uma mensagem RS para determinar como receber suas informações de endereço no IPv6 dinamicamente. E como que funciona isso? O R1 responde ao RS com a mensagem RA, o PC1 envia uma mensagem RS, exemplo, oi, acabei de inicializá-lo. Existe um roteador IPv6 na rede? Preciso saber como obter informações do endereço IPv6 dinamicamente. O R1, então, ele vai responder uma mensagem RA, do exemplo, né? Oi, todos os dispositivos habilitados para IP versão 6, eu sou o roteador 1, R1, né? E você pode usar o SLAAC para criar o endereço unicast global IPv6. O prefixo é esse prefixo que eu coloquei ali para vocês. A propósito, use o meu endereço local de link, conforme esse endereço que está ali para vocês, como seu gateway padrão. Então, é assim que funciona então, a comunicação, né, as mensagens, quando nós utilizamos o ICMP versão 6, juntamente com o IP versão 6. Tá, pessoal? Continuando então, um dispositivo atribuído ao endereço unicast IPv6 global ou unicast local de link pode executar a detecção de endereço duplicado, que a gente chama de DID, né, a sigla em inglês, para garantir o endereço IPv6 exclusivo. Para verificar a exclusividade de um endereço, o dispositivo envia então uma mensagem NS com seu próprio endereço IPv6 como endereço IPv6 de destino. Se outro dispositivo na rede tiver esse endereço, então ele vai responder com uma mensagem de NA notificando o dispositivo remetente que o endereço já está em uso. Então, essa explicação aqui para vocês é quando a gente tem a atribuição de endereço, né? E a gente tem que detectar se esse endereço está duplicado ou não, né? Para garantir que aquele endereço IPv6 seja exclusivo na rede. Para determinar o endereço MAC de destino, então o dispositivo envia uma mensagem de NS para o endereço do nó solicitado. A mensagem inclui então o endereço IPv6 de destino, já conhecido. O dispositivo que tem o endereço IPv6 alvo responde com a mensagem NA contendo o endereço MAC. Né? Então, nessa figura aqui do lado, né, exemplifica então quando o R1 envia uma mensagem de NS, né, para aquele host com aquele endereço ali, pedindo o seu endereço MAC. Então, essa figura representa exatamente a explicação que eu acabei de dar anteriormente. Vamos falar então agora sobre testes de ping e traceroute, conforme eu já tinha falado para vocês. Então, o comando ping ele é utilizado para teste, né, tanto no IP versão 4 quanto no IP versão 6, que usa mensagens de solicitação, o echo, né, o eixo ICMP, e resposta de eixo para tentar a conectividade entre os hosts e fornecer o resumo, que inclui taxa de sucesso, tempo médio de ida e retorno de destino. Então, basicamente, o ping ele é utilizado para verificar, né, se um host de destino ele está acessível, se não está. Também dá para verificar a taxa de sucesso, tempo médio. Então, ele acaba sendo uma ferramenta bastante útil, né,
para a gente testar, por exemplo, se um host de destino ele está acessível, se ele não está acessível, tá? Como eu já tinha explicado para vocês, né, o ping ele mostra o tempo de limite, né, de resolução daquele endereço. Se a gente está utilizando o IP versão 4, ele, né, é o ARP, e se a gente está utilizando o IP versão 6, é o ND, tá? Então, ele é uma ferramenta bastante útil. Como que a gente faz? No caso, vocês podem abrir o console, né, do sistema operacional de vocês, e vocês podem simplesmente digitar lá o comando ping, espaço e o IP de destino que vocês querem testar. Lembrando que vocês também podem testar pelo nome, né? Pelo domínio, não necessariamente pelo IP somente, né? Pelo número, o número de IP daquele host de destino. Quais são os tipos de ping, então, que a gente frequentemente usa para verificar conectividade na rede? A gente pode testar o ping no endereço loopback, que vocês já sabem que é o endereço da interface local de rede, né? Então, esse ping ele pode ser usado para testar a configuração interna do IPv4 e IPv6 no host local, tá? Esse comando geralmente a gente dá o ping espaço e o endereço de loopback, que vocês já sabem também, que é o 127.0.0.1, tá? E então a mensagem de retorno desse ping, então, ele pode indicar que tem algum erro ou se está funcional, né, a interface de rede local da máquina de vocês. Um outro tipo de teste que a gente pode fazer numa rede utilizando o comando ping é para o gateway padrão, né? O gateway que está, vamos dizer assim, nos provendo acesso à internet, né? Então, isso frequentemente acontece quando a gente está sem conexão à internet e a gente quer testar para ver se a nossa máquina está se comunicando com o gateway padrão da rede, tá? Então, o comando pode ser usado para testar a capacidade de um host de se comunicar com a rede local, né? Então, para a gente poder verificar qual é o gateway padrão, vocês podem, por exemplo, né, ir nas propriedades da interface de rede de vocês e verificar qual é o gateway default, né, que aparece lá. Ou vocês podem também verificar se as configurações de rede estiverem fixadas manualmente na interface de rede de vocês. Vocês podem ir lá nas configurações, nas propriedades da interface e verificar qual que é o gateway padrão. A partir disso, vocês podem dar um ping para esse endereço. Então, aqui na figura direita, né, o nosso gateway padrão aqui é o 10.0.0.254. Então, vocês poderiam, por exemplo, abrir o console do sistema operacional de vocês ou no caso de um equipamento da Cisco e digitar o comando ping espaço e o endereço 10.0.0.254 para vocês poderem testar a conectividade da máquina de vocês com esse gateway da rede. A gente também pode utilizar o ping para testar um host remoto, né? Então, ele pode ser usado para testar a capacidade de um host local em se comunicar com a rede interconectada. Então, nesse caso, a gente poderia simplesmente dar um ping, espaço e o endereço, né, do host que a gente quer testar, certo? E não esquecendo aquele detalhe que eu falei para vocês, pode acontecer de vocês pingarem um determinado IP e vocês não conseguirem, não porque ele esteja inacessível, sim porque, por vezes, os administradores de redes acabam proibindo a entrada de mensagens CMP, né, por questão de por restrições de política de segurança daquela rede. Outro comando, outra ferramenta muito importante é o traceroute ou tracert, conforme eu já expliquei para vocês. Ele é um utilitário usado para testar o caminho entre dois hosts e fornecer uma lista de saltos que foram alcançados por esse caminho. O traceroute, então, ele fornece o tempo de ida e de volta, né, para cada salto ao longo do caminho, né, e também indica se aconteceu alguma falha em algum dos saltos, tá? O asterisco que porventura aparece ali é usado para indicar que um pacote foi perdido ou não teve resposta, tá? Então, essas informações, né, que o traceroute fornecem para nós,
elas podem ser usadas para localizar um roteador problemático no caminho ou também indicar se o roteador está configurado para não responder. Então, é uma ferramenta bastante útil, né? Funciona de forma análoga à ferramenta Ping. Então, vocês podem dar um traceroute ou tracer, se vocês estiverem no Windows, espaço e o endereço de IP que vocês querem traçar aquela rota, né? Vocês querem verificar qual é a rota que está sendo realizada para chegar naquele host de destino. Então, assim, ó, a primeira mensagem enviada no traceroute, ele tem um valor de campo TTL igual a 1. Isso faz com que o TTL atinja um tempo limite no primeiro roteador. Em seguida, esse roteador responde com a mensagem de tempo excedido ICMP versão 4, né? Então, o traceroute ele vai aumentando progressivamente o campo TTL para 2, 3, 4, 5 e sucessivamente, para cada sequência de mensagens. Isso fornece ao rastreamento o endereço de cada salto à medida que os pacotes expiram mais adiante no caminho. Então, o campo TTL continua a ser aumentado até alcançar o destino, até atingir um valor máximo pré-determinado. Então, é assim que esse é o modus operandi, essa é a forma com a qual o traceroute ele faz para testar os caminhos que ele vai apresentar para você. Bom, acredito que era isso que eu tinha para passar para vocês na aula de hoje sobre o protocolo ICMP. É um protocolo muito importante, protocolo que é base para ferramentas de administração de redes importantíssimas como o Ping e o traceroute. Eu coloquei algumas atividades, 2 atividades aqui para vocês fazerem sobre esse conteúdo. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, utilizem o fórum da disciplina, compareçam nos encontros ao vivo da disciplina ou me enviem e-mail para o meu e-mail institucional, que vocês já têm conhecimento. Acredito então que era isso para a aula de hoje. Um abraço e até a próxima.